Entenda a história de Israel e a história da Palestina. Após a queda de Adão no Éden, Deus promete restauração aos homens através de Cristo. E através do filho de Adão, Sete, Deus preserva a sua descendência e com o aumento da iniquidade, em Gênesis capítulo 6, versículo 6, a Bíblia vai dizer: E arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Está afirmando que o Senhor sentiu profunda dor, pesar. Lembrando, tá, irmãos, que não temos como expressar em linguagem humana os sentimentos de Deus, como realmente foi essa dor divina, por ter de executar juízo por ocasião do dilúvio, contra o homem que ele havia criado. Então podemos dizer que a melhor forma de compreendermos esse texto seria: entristeceu-se Deus, com isso Deus acha graça em um homem por nome Noé e lhe preserva juntamente com sua família 3 filhos, sendo eles Sem, Cã e Jafé, suas esposas também. E a sua família ficou aproximadamente 150 dias dentro da arca, saindo depois para povoar a terra. É aqui que entendemos as etnias, os descendentes de Cã. Eles povoaram a região da África e alguns países do Oriente Médio. Temos também Jafé, que os seus descendentes são os europeus. Por último, temos a linhagem de Sem, os semitas, como é chamado. Eles deu origem aos caldeus e aos babilônicos, assírios, amorreus, arameus, fenícios, árabes, hebreus e etíopes. E um de seus descendentes se chamava Éber, que em Gênesis capítulo 11, versículo 14 ao 17, fala de Éber, que posteriormente veio os seus descendentes até chegarmos em Abraão, que passou a ser conhecido em Gênesis como o hebreu, por ser descendente de Éber. Assim, pela primeira vez, o povo de Deus ficou conhecido como os hebreus. Deus lhe faz uma promessa a Abraão, de lhe dar uma terra para os seus descendentes, que seriam numerosos como a estrela do céu e a areia da praia. Em uma ocasião, quando Sara, sua mulher, morre, ele compra uma terra, e a sepulta lá, passando Abraão ser dono da terra que posteriormente Deus concede aos filhos de Israel. Com a saída do Egito, o tempo passa, veio o neto de Abraão, seu nome Jacó, que quando encontra com Deus, o seu nome é mudado para Israel. Ele teve 12 filhos e através da venda de um de seus filhos ao Egito, José, Israel e sua casa vai para o Egito e fica 430 anos, sendo conhecidos agora como os filhos de Israel. Ao entrar na terra prometida, eles se estabelecem como nação, tendo a ressalva de Deus, que todas as vezes que eles afastassem do Senhor, seriam expulsos de sua terra. Quando inicia a monarquia em Israel, com Saul, Davi e Salomão, Israel era governada as suas 12 tribos unificadas. Com o afastamento de Salomão do Senhor, Israel foi dividida em 2 reinos, com 10 tribos ao norte, com capital Samaria, e 2 tribos ao sul, com capital Jerusalém. O reino do norte foi o primeiro reino a ser subjugado pelos assírios, e o seu reino cai no ano 722 a.C. Pouco mais de 100 anos depois, veio também o reino do sul, que foi levado cativo à Babilônia, ficando 70 anos longe da sua terra natal, Jerusalém. Quando eles retornam sob o domínio do rei Ciro, da Pérsia, reconstrói o templo, a cidade de Jerusalém. Agora o povo passou a ser conhecido como judeus, pois o seu território, após o exílio babilônico, se restringia a maior parte na tribo de Judá. Já no Novo Testamento, Jesus lança uma profecia ao povo de Jerusalém, que seria invadida mais uma vez por causa da desobediência do povo. E no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é invadida pelos romanos e o povo judeu é expulso de sua terra. No primeiro século depois de Cristo, os romanos destruíram o reino independente da Judéia. Após a revolta frustrada de Bar Koba, no segundo século, o imperador romano Adriano determinou a eliminação da identidade de Israel, também conhecido como Judá ou Judéia, visando destruir o vínculo milenar do povo judeu com a região. Assim, ele escolheu o nome Palestina, impondo-a em todo Israel, como uma afronta aos judeus, porque o nome Palestina vem da palavra Filístia, que historicamente teve muitos embates com Israel. Um desses embates memorável foi a derrota do gigante Golias pelo rei Davi, os filisteus. Ao mesmo tempo, ele mudou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina. Os romanos mataram milhares de judeus e expulsaram ou venderam como escravos outras centenas de milhares.
Muitos dos sobreviventes optaram por não abandonar a terra de Israel e jamais houve um momento sequer na história da região sem que judeus e comunidade judaica estivessem presentes, apesar das condições serem extremamente precárias e perigosas. Como a memória dos judeus foram espalhados pela África, Ásia, Europa por quase 2000 anos, a terra de Israel foi ocupada por outros povos, que o principal deles foi os palestinos. Quando parecia que tudo estava acabado, sem esperança, o povo judeu renasce milagrosamente 3 anos depois do Holocausto nazista, que morreu 6 milhões de judeus. Eles têm o direito de serem reconhecidos como nação independente pela ONU no ano de 1948, do dia 14 de maio. Daí então muitos embates nesse território vêm acontecendo, como a Guerra dos 6 Dias. Israel saiu vitorioso. Posteriormente, a Guerra de Yom Kippur, o Dia do Perdão, no ano de 1973. E hoje o ataque terrorista feito pelo Hamas, que é um grupo terrorista extremista que visa tirar Israel do mapa a qualquer custo. Finaliza esse vídeo dizendo: o nosso Deus, mesmo dizendo que o seu povo seria levado a outras nações, em Ezequiel 36 e 37, sempre trazia uma palavra de esperança, que no final dos tempos ele traria de volta o seu povo a Jerusalém. Em Zacarias capítulo 12, versículo do 2 ao 5, ele faria dele um cálice de tontear nações, que seria guardados por ele, porque de lá será o trono do nosso Cristo, que regerá as nações, e Israel seria o centro da humanidade, com a sua capital política e religiosa. Tudo nos mostra que Cristo está às portas para buscar a sua igreja. Não importa se você faz distinção entre Israel e igreja, fato é que é inegável que a mão de Deus sempre guardou Israel e continuará guardando. Deus tem uma aliança com esse povo, que irá reconhecer Jesus como Senhor no seu retorno glorioso. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe. Que Deus te abençoe.